Olá, gente. Olá, olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Esperar vocês entrarem. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou esperando uma pessoa muito especial hoje aqui para conversar comigo nesse dia da independência. Tá mais para a morte, né? Independência ou morte? Bolsonaro já fez a escolha dele. Vamos falar sobre... Eu vou chamar um historiador aqui, que é uma referência minha na vida política. Deixa eu ver se ele está aqui. Não. Cadê você, Chico? Deixa eu esperar o... Hoje meu convidado é Chico Alencar, um dos grandes historiadores, professores de história, foi deputado federal há muitos anos e a minha grande referência é o pessoal do Bolsonaro. Como é que é? Comunista de luxo. É um imbecil mesmo. Vamos lá. Cadê você, Chico? Não estou te achando aqui. Achei a Maurinha aqui, mas não estou achando você. Você tem que solicitar, Chico Alencar. Cadê você? Manda um oi. Ah, que Chico aqui, ó. Pera aí. Chico Alencar vai entrar. Achei o Chico. Maurinha, saudade de você também. E aí, Chicão? Salve, meu irmão, tudo bem? E aí, você tá bom? Tudo bem, eu já vi algumas entradas aqui, Mas não minoritárias. Não tá, o pessoal Não, não, o pessoal do Rio só Antigo. para... Deixa eu só fazer uma propaganda aqui, ó. O pessoal do Rio Antigo, você conhece no Instagram? Fazer propaganda para eles, ó. Rio Antigo, é tudo junto, Rio Antigo. É genial, Chico. Você que é historiador, e hoje é um dia importante para a gente falar da nossa história. Ó, o Rio Claro. Antigo, você quer acabar com os meus planos? Pessoal do Rio Antigo aqui brincando. E, ó, vale a pena seguir o Rio Antigo. Estou fazendo propaganda para vocês, vocês estão reclamando. Ó, e eles são maravilhosos. Daqui a pouco entra um pessoal da direita aí, porque eles não conseguem assistir uma live do Carlos Bolsonaro, né? Porque ele não sabe falar, né? É. E o Jair Bolsonaro, o Flávio deve estar em alguma reunião com o Queiroz, então a live que eles podem assistir é a nossa, né? Porque não dá, da família Bolsonaro não dá para assistir. Mas ô Marcelo, diga lá. deixa eu só falar sobre esses que entram aqui sem argumentos, com a brutalidade, a ignorância, o rebaixamento. Eles devem ler, que é uma exigência muito grande, um clássico, que é o livro mais publicado no mundo depois da Bíblia, chamado Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes Saavedra, um clássico. Estou pedindo muito, é verdade, para esses que entram aqui para... tem um ali, só fala de Bolsonaro. Não, não estamos falando de Bolsonaro, estamos falando dos sonhos... Cervantes, seu estúpido. Porque ele não sabe quem é. Não lê nem... Mas lá pelas tantas, o Quixote fala, na sua caminhada contra os moinhos de ventos, no sonho, ele diz assim, os cães ladram, Sancho. Aí o Sancho Panza, na sua humildade, fala assim, é sinal de que estamos avançando. Então, esses ignorantes, esses rebaixados, esses estúpidos que entram aqui, muito bem, a gente não vai considerá-los porque tem gente de muito mais vida e sonho e energia e humanidade que está nos acompanhando. Mas para eles, a gente só diz o seguinte, os cães ladram, é sinal de que estamos avançando. Ladrem à vontade, e eu adoro cachorrinhos, viu? Eu acho que o cão não chega... A gente pede desculpa à espécie canina, né, por esse argumento, mas é uma boa citação literária. Diz aqui, Chico... Eu não chego... Por falar em citação literária, já que a gente está... Hoje vamos brincar um pouco, é feriado, do Dia da Pátria, mas eu quero dizer que eu não chego ao extremo do Vinícius de Moraes, que você mais jovem não conheceu, eu tive com ele uma vez, com o seu jovem Chico Buarque, lá num encontro qualquer, num bar da vida, e ele, o Vinícius, não foi naquele momento, mas ele cunhou uma frase
legal, dizendo, quando eu vejo esses estudos aí, eu lembro dele também, não só do Miguel de Cervantes. O cachorro é o melhor amigo do homem, é um verdadeiro... Não, o uísque é o melhor amigo do homem, é um cachorro engarrafado. Portanto, ó, encerrado o capítulo, que como eu sou tido como um cara assim, generoso, pouco influente, pouco interferente, aquele meu jeitão cristão de ser, essa turma aí, eu não estou muito acostumado, não, da ignorância, do pau puro e tal, eles não entram muito mais nas minhas redes. Mas você é alvo, eu sei disso, não, fake eu news. Estou acostumado, mas olha, Chico, você me conhece muito bem, talvez da vida política você seja a pessoa que me conhece melhor e há mais tempo. Né? Daqui a pouco a gente conta um pouco da nossa história aqui também. E eu aprendi, lamentavelmente, eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa. Né? Não vou falar esse tipo de gente, porque eu tenho muito afeto à espécie humana. Então, mas eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa e eu geralmente... Ou eu uso do deboche ou da ironia, que é uma arte muito delicada, não dá para se usar não dá para vulgarizar a ironia, né? Mas assim, eu tento me divertir também, porque se eu for, né, como diz o Mário Quintana, eles passarão, eu passarinho, né? Então, se eles pensam que vão atravancar o meu caminho, então não vão atravancar, mas eu acho que faz parte de um momento muito conturbado da história do Brasil, momento onde não saiu do armário, saiu do esgoto, uma forma de fazer política com violência, com ódio, com medo, e a gente tem que vencê-los, né? E tem que vencer nas raias da democracia. Quando o Bolsonaro ganha uma eleição, e hoje eu estava vendo no Rio de Janeiro, as ruas estão lotadas, né? As praias lotadas, os bares lotados. É claro que isso é ausência de prefeito, ausência de governador e ausência de um presidente, que em nenhum momento se comportou como líder mundial com respeito à ciência, com respeito à vida. No dia da independência, né, independência ou morte, Bolsonaro fez opção pela morte. Aliás, tem um artigo do João Moreira Salles, A Morte e a Morte, não sei se você viu, da Piauí, um artigo extraordinário. Que é isso? Assim, eu vi. Bolsonaro sempre fez opção pela morte, né? Ele sempre fez opção por tortura, né, ditadura. Então, não é de se espantar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, Chico, é um prazer enorme. A gente deixa os comentários aqui um pouquinho, o pessoal está chegando, daqui a pouco a gente tira a conversa e volta no final. Mas, Chico, a gente se conhece há muitos anos, você é professor de História, eu também. Eu adotei o seu livro, História da Sociedade Brasileira, né, no antigo segundo grau, hoje ensino médio, né, e hoje, dia da independência, da tão questionada... Aliás, hoje eu vi um quadrinho maravilhoso, que era As Margens do Ipiranga, que a gente sabe que na história não foi bem assim, né? O que está no quadro não é o que estava na história. E aí Vamos falar logo o que aconteceu naquele dia. Fala. Mas aí a brincadeira é que no lugar do Independência ou Morte, gritava assim, alguém sabe por que a Michelle recebeu 89 mil? Que ótimo. Maravilhoso. Mas fala, Chicão, você que é um professor de história, minha referência ética na política. E esse dia da independência? E você é a energia que Deus nos deu e que segue em frente, a renovação, a continuidade, a força, a beleza, a política com ternura, né? A política com amor, isso é fundamental. O 7 de setembro, como toda grande data histórica, é mistificada, é valorizada, é superdimensionada, mas, vamos falar a verdade, eu contava isso nas minhas aulas. O Pedro estava vindo de Santos, o príncipe regente, onde fora, não para namorar a marquesa, né, mas alguma coisa lhe fez mal. Amor nunca faz mal, mesmo uma relação extraconjugal lá, sendo apaixonada, talvez pudesse dar alguma saúde adicional. Não um mal-estar, mas ele estava com desinteria, ele estava desarranjado, com piriri, como dizia a minha avó. E parou às margens do Riacho Ipiranga para obrar, como diziam os antigos. E ali ele recebeu as cartas do Rio, inclusive da princesa Leopoldina, falou, não dá mais, as cortes portuguesas querem recolonizar o Brasil, te chamam de rapazinho, de brasileiro, era um xingamento à época, e aí ele, num ato de coragem, abotoou a fardeta, eu não estou inventando, não, isso está no relato
do confessor dele. Naquela época não tinha psiquiatra, psicanalista, então era um jesuíta, um padre jesuíta, padre Belchior, que relata esse dia heróico do 7 de setembro. E Dom Pedro abotoou a fardeta, depois de ler as cartas, amassou-as e jogou-as na relva. Há quem diga que antes, entre amassar e jogar na relva, ela teve uma outra passagem ali, já que ele estava desarranjado. E aí, Exatamente. tremendo de fervor cívico ou de fraqueza, porque todo mundo que está nos assistindo aqui já viveu essa situação. Ele gritou independência ou morte. Bom, à parte isso, é claro que a data tem um simbolismo. O Brasil rompeu os laços administrativos com Portugal, mas passou a uma nova dependência da Inglaterra. Os tratados, você sabe bem, como professor de história, de aliança e amizade, comércio e navegação, desde 1810, assinados pelo pai de Dom Pedro, Dom João, rei absolutista, que transferiu o Estado do absolutista para o Brasil. Tinha censura, tinha tortura, tinha escravidão, tinha tudo isso que a gente vê se repetir hoje. Mas, de qualquer maneira, o Brasil não ficou independente de nada. Nosso querido amigo, saudoso, volta e meia eu lembro dele com muita ternura, está num outro nível de vínculo. Você sabe que eu acredito que a vida não acaba com a nosso fim físico. Fernando Brant. Sim. O Fernando, num dos livros de história que eu escrevi, com Marcos Vinícius Ribeiro, a Lúcia Carpio, Cláudio Secom ilustrando, ele abre o capítulo da independência dizendo o seguinte, numa música que o Bituco, o Milton, está para musicar até hoje, ainda não aconteceu, estou cobrando publicamente, mas ele diz o seguinte, quem proclama a independência e não abole a escravidão, vai ver, não é livre nada, apenas mudou de patrão. Então, hoje é um dia de celebrar a existência do Brasil, como dizia o Darcy Ribeiro, um povo feito de povos desfeitos, mas um povo que vai se constituindo, mas é um dia de celebrar a independência como missão de fazer dessa vergonha uma nação, de fazer o Brasil de fato independente, não autárquico, não isolado do mundo, mas uma nação justa, fraterna, igualitária e democrática, como a Constituição de 88, como você repete sempre, reitera, né? E está lá inscrito. Então, tem gente que não está sacando um pouquinho, um mínimo da nossa história de construção. A independência ainda precisa ser proclamada definitivamente. Não é num gesto heróico, retumbante, é no cotidiano, no dia a dia. Essa nossa conversinha aqui, de fim de tarde, é para construir a independência. Ô, Chico, eu quero fazer essa conversa permanente com você daqui até o final do ano, pelo menos de 10 em 10 dias, porque a gente tem muito assunto, gente, vocês não sabem, mas eu conheço o Chico há muitos anos, desde o século passado, que eu sou amigo do Chico, e é verdade, literalmente é verdade, né? Porque o Chico, eu sou professor de história, quando eu dava aula, fiquei 20 anos em sala de aula, o Chico tem muitos anos em sala de aula, eu usava os livros do Chico, chamava o Chico para ir nas escolas. Eu dava aula em Niterói e no Rio, o Chico no Rio, e o Chico virou vereador, depois deputado estadual. Quando o Chico foi ser deputado estadual, eu continuei dando aula, mas o Chico me chamou para trabalhar na equipe dele, e a gente ali começou a construir todo esse trabalho da Comissão de Direitos Humanos, da luta por educação. Então, a gente trabalhou junto, foi minha grande escola, né, de aprendizagem. Enfim, aí depois o Chico virou deputado federal e eu fui deputado estadual. A gente nunca teve mandato juntos, né? Mas a gente já trabalhou junto a vida inteira e sempre pensando através da história. E a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Assim, no dia eu fiz uma postagem hoje dizendo que praias cheias, bares cheios, o carioca é como se tivesse um surto urbano, né? Porque o Rio de Janeiro é um dos estados em alta do Covid, crescendo o Covid. A gente está chegamos hoje a 126 mil brasileiros mortos. A gente não tem nenhuma razão para estar flexibilizando, para estar abrindo mão disso. Agora, não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente, não tem cidadania, porque também não dá para tirar a responsabilidade de quem está, enfim, desconsiderando, porque as praias lotadas, Chico.
E aí as pessoas vão para casa, tem uma senhora de 80 anos, o cara que é jovem, ele pode até entender que ele não vai morrer do Covid, que não é necessariamente verdade. Mas tem uma pessoa idosa em casa, uma pessoa com diabetes, uma pessoa com algum problema crônico, e você... É muito grave o que está acontecendo. Agora, sem dúvida alguma, que você tem um presidente que não dá exemplo, o prefeito e o governador não existem no Rio de Janeiro, a gente sabe disso, mas eu acho que essa coisa da crise urbana, da crise de poder é muito profunda e vem de longe, né? A gente vive uma crise de representatividade muito grande. E eu fiquei muito feliz, Chico, quero anunciar, tem mais de 400 pessoas com a gente aqui, você é pré-candidato a vereador. Tem que falar pré-candidato, porque não está no período ainda. Você é pré-candidato a vereador, que qualifica muito uma política tão devastada, né, no Brasil e no Rio de Janeiro. Queria que você falasse sobre essa sua decisão de voltar a pensar na cidade, a viver a cidade, depois de uma experiência tão grande. Eu, particularmente, te agradeço muito pelo Rio de Janeiro. Acho que o Rio merece esse seu presente, mas queria te ouvir falar sobre isso. Meu irmão Marcelo, você sabe que a nossa dimensão pública existe em qualquer ofício que a gente faça, na nossa relação com o mundo. Eu sempre respondo, quando me perguntam, quando você entrou para a política? Eu falei, quando eu nasci, filho de um piauiense, de uma paulista do interior, piauiense do interior também de Alto Longar, não é nem de Teresina. Eu sou filho do Brasil profundo, graças ao bom Deus, que por um acaso desses da vida tão maravilhoso, tão maravilhosos, fizeram essas duas figuras se encontrarem, o seu Alencar e a dona Nina, e aí nasceu a Maria Amélia, minha irmã mais velha, e eu, né? Aquela história que o Xará Buarque cantou, né? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, é assim mesmo. Povo da raça Brasil, né? Já que a gente está no Dia do Brasil, Dia da Pátria, né? Eu tenho muito orgulho de ser filho de um piauiense com uma paulista nascido no então Distrito Federal, Rio de Janeiro. E foi ali que eu me constituí como ser político. Eu sou um ser de relações, como você, como todo mundo que está nos acompanhando aqui. Isso precisa ser entendido pelas pessoas. Todos somos animaizinhos políticos, racionais, sensíveis, irracionais às vezes. E a dimensão gregária é irrenunciável, todos temos. Bom, aí, Associação de Moradores, Grêmio Estudantil do Colégio de Aplicação da nossa UERJ. Minha história de vida sempre foi nesses movimentos, porque eu sinto como um chamado. A vida só, estritamente pessoal e familiar, não me basta, como não deve bastar ninguém. Ela acaba ficando prisioneira daquele círculo muito pequeno. Nós somos chamados a pensar grande, nós somos chamados a nos sentirmos componentes da humanidade, né? Então, essa saga humana tão linda, ela é um vício, é uma cachaça, é um chamativo quando você a descobre. E lá fui eu. E assim, depois de uma militância, né, nesses movimentos estudantis, comunitários, sindicais, outro dia eu fiz a conta, Marcelo, eu já participei de 10 eleições da estrutura institucional, e sem contar as de síndico de prédio, associação de moradores, de vizinhos, de grêmio estudantil. Então, eu devo ter umas 20 eleições sindicato, 20 eleições na vida. E as majoritárias eu perdi todas. Aí nisso a gente também tem identidade. Não é uma condenação. Não, mas isso faz parte também, né, Chico? E tem um aprendizado, tem vitória política também, né? Eu estava vendo... Claro. Saiu uma notinha hoje, vamos falar de coisa boa, mas saiu uma notinha hoje dizendo que o PSL está oferecendo nomes para ser vice do Eduardo Paes, né? Enfim. Espera aí. Como assim? Não entendi. Acabei de ler aqui. O PSL está oferecendo nomes para vice do Eduardo Paes. O Eduardo Paes está negociando aliança com o PSL. O PSL, ex do Bolsonaro, onde ele está pensando em voltar. Ex mais ou menos, né? Ex, né? Enfim, aquele casamento que vai e não vai, né? Aquelas coisas. Mas então, assim, eu disputei com o Eduardo Paes em 2012. O meu vice era o Marcelo Iuca.
e a gente teve 28% dos votos, a gente tinha pouquíssimo tempo de TV, tinha uma aliança gigantesca com o Eduardo naquele momento, que ele ali começa a levar o Rio de Janeiro para esse buraco que a gente está, né? Os acordos com a FETransport, porque é isso, enquanto um grupo grande do Rio de Janeiro, porque o caos do Rio de Janeiro não começa com o Crivella. Tudo bem, eu não quero tirar os méritos do Crivella, o Crivella estragou bastante o Rio de Janeiro, né? O Crivella tem muita responsabilidade. Os guardiões do Crivella, esse escândalo, né? Assim, uma corrupção, um negócio que é deprimente. Agora, não começa com o Crivella. Né? Não é verdade que o problema começa com o Crivella. Tem coisas anteriores. Quem se alimentou dos esquemas do Cabral, da FETransport, da rede de podridão das empreiteiras, quem fez isso aqui um grande balcão, jogou o Rio de Janeiro nesse buraco muito grande. Nós disputamos, enquanto as pessoas estavam frequentando as festas do Cabral, eu estava denunciando o Cabral como deputado estadual no Ministério Público. Né? Então, a gente tem trajetória também, que nesse momento, quando a gente vai para uma disputa, e eu estou muito feliz de ver a Renata, né? A Renata, que é uma jovem que nós conhecemos desde muito jovem. A Renata, gente, para vocês que estão aqui assistindo a gente, ela é moradora da Maré, né? É a nossa pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela é moradora da Maré e morando na Maré a vida inteira. A Renata morou na Maré a vida inteira. Ela fez pré-vestibular comunitário, aí a Renata fez faculdade de comunicação, fez mestrado, fez doutorado e ela acabou de terminar, Chico, o pós-doutorado. A Renata sobreviveu a essas pessoas com as quais ela vai disputar a eleição. Ela é uma sobrevivente. Né? E quem vocês conhecem? Quantos vocês conhecem que tem pós-doutorado? Quantos? Não esquece, favela. Quantos a gente conhece, Chico, que tem pós-doutorado? Eu conheço alguns, mas são poucos. Quantos, muito morando pouco na favela, no miolo da favela da Maré, com uma família humilde, consegue chegar pós-doutorado e vai disputar uma prefeitura? A Renata tem muita condição moral, técnica, política, e vai lá com a elegância que ela tem. E a gente... Que coisa bonita, né? A vice do Renata é o Coronel Ibis, uma pessoa que lutou pela segurança pública, uma pessoa Coronel PM. da polícia, da PM. Você imagina que fusão, né? Que coisa importante, que coisa rica. Isso é uma vitória política, sem dimensão da gente conseguir entender, né? Isso é riqueza, né? E a gente sempre fez política com afeto e com riqueza nos olhos e nos objetivos. Você tem isso na sua vida inteira, né? E você querer voltar agora para aquela Câmara de Vereadores que precisa, né, Chico? A Câmara de Vereadores é um lugar muito importante, gente. É um lugar muito importante. Se decide, ninguém vive no país nem no estado, as pessoas vivem na cidade, né? A gente sempre fala isso. Todo mundo vive na cidade, no bairro, na rua. Quem decide aquela coisa mais imediata da vida da gente é a Câmara de Vereadores. O Rio de Janeiro, eu quero, para você que está assistindo a gente, tem 51 vereadores. Quem de vocês, faz um exercício agora, quem de vocês sabe o nome de 10 dos 51 vereadores? Faz o exercício. Quem de vocês sabe o nome de 10 dos 51 vereadores? Se não for um militante, se for, vai ter dificuldade. Se não for, eu duvido. A gente abriu mão também da política que decide sobre a nossa vida. A gente não pode fazer isso. Né? Então, é importante retomar o prazer da política, fazer com esperança, fazer com organização. E eu fico muito feliz, Chico, de você ter tomado essa decisão, estar colocando seu nome para pré-candidatura, porque eu acho que é uma homenagem ao Rio de Janeiro tão combalido nesse momento, né? E o país tão combalido nesse momento. Tem um episódio interessante, Marcelo, desse processo. Dois amigos, um amigo e uma amiga, queridos, irmãos de vida, que a gente vai construindo, são os melhores parentes nossos, aqueles que a gente, por adoção, por escolha, faz, né? Sem contar os parentes queridos, amados, consanguíneos. Mas um disse o seguinte: porra, Chicória, me chama assim no meu apelido de infância, né? Você foi deputado federal 4 vezes, foi candidato ao Senado com quase 1.300.000 votos, vai ser vereador agora? Que humilhação! Não, que isso? Isso, né? Pois é. Já o outro falou: pô, Chicória, você foi deputado federal por 4 mandatos, deputado estadual, já foi vereador, candidato ao Senado, candidato a prefeito 2 vezes, e agora vai se dispor a disputar um mandato de vereador, como pré-candidato.
Que humildade! Então, entre a humilhação e a humildade, eu fico com nenhum. Eu acho que é um chamado, uma vocação. O Rio exige de todos nós que temos alguma vocação pública já consolidada e algum chamamento, alguma percepção de como precisa, o Rio precisa do nosso melhor esforço. Eu entendo como um chamado. Claro, eu consultei círculo familiar, pessoas próximas, amigos, irmãos, e acabei botando no Facebook, mais de 1.000 pessoas responderam. Vai nessa, é uma boa. Então, eu estou nessa missão, é uma pré-candidatura, a campanha começa lá no fim desse mês, né? E aí vai ser construída uma campanha diferente, estranho, com né? muita internet. Eu acho que essa nossa rede, que aliás foi muito bem utilizada para a turma da fake news, da mentira, do engodo, da antipolítica, do rebaixamento, da falta de densidade do debate, a gente tem que enfrentar esse desafio. Claro. Então eu estou nessa, olha, há muitas maneiras de servir a sua cidade, a sua comunidade, ao seu país e ao planeta. Muitas, não precisa ser filiado a partido, não precisa ser parlamentar ou prefeito, governador, presidente, não. Mas essa dimensão da política institucional, ela é muito importante. Você sabe, o papel que você está cumprindo, aliás, quero dizer que você me representa plenamente, a nossa bancada, que não tem 10% da Câmara Federal, tem 10% da Câmara Municipal do Rio, mas no plano nacional não, estamos crescendo. É um fenômeno bom para o Brasil, em meio a esse retrocesso, a esse avanço conservador da direita, a gente ter 10 federais do PSOL sempre ativos ali. Eu vejo a atuação de vocês, às vezes eu fico até com saudade. Poxa, eu queria estar lá junto, mas pela companhia, para ser o 11º desse timaço. Mas parabéns, e você em especial me representa muito. Todas as suas posições como deputado federal foram as que eu tomaria rigorosamente todas. Então, eu quero publicamente dizer que você me representa. Só uma observação sobre essa coisa da humildade, né? Nós dois gostamos muito das letras, né? Nós dois gostamos muito dos livros, das músicas, e na nossa vida de amigos, né? Irmãos, Chico, eu sempre digo que é meu irmão mais velho, que eu nunca tive, das nossas confidências também, né? Pessoais, a gente é amigo, não falamos só de política, graças a Deus, né? Mas a gente... Humildade vem de humus, né? Vem de terra fértil, de pé no chão. Então, eu acho que essa sua atitude, quando essa pessoa fala da humildade, eu acho que no sentido literal da palavra tem muito sentido, né? Dessa terra fértil que a gente está vendo apodrecida, né? Porque se Dom Pedro I, né, estava com um piriri tradicional, o nosso atual presidente tem um piriri verbal, né? Então, mental, ele é o piriri, né, político, é um grande piriri político, né? Então, a gente, evidentemente, assim, precisa retomar a política e precisa vencer fortalecendo a democracia, né? E aí você está falando, essa campanha vai ser diferente, não vai ser uma campanha com comício, não vai ser uma campanha... Eu já não sei lá o que vai acontecer, porque hoje, quando eu vi a quantidade de gente nas praias, as matérias, é muito desanimador também. Mas olha, eu estou lendo esse livro aqui, Chico, ó. Engenheiros do Caos. É sensacional. Eu indico para vocês, viu, gente? Ó, Engenheiros do Caos. Eu comecei a ler ontem. E estou acabando de ler A Escravidão também, do Laurentino, né, que é um livro denso, viu? Aliás, o Laurentino... Esse Engenheiro do Caos é de quem? Então, é do Giuliano da Empoli. É um italiano, enfim, é um trabalho bem interessante. E ele vai falando sobre essa rede de fake news, como é que essas coisas... Ele cita o Bolsonaro, ele fala da Itália, das 5 estrelas, desse movimento da extrema-direita mundial e da utilização das redes, da produção da não-verdade. É muito interessante. Assim, são os limites de um novo tempo da democracia que começa a acontecer em 2013, que muitos de nós não se dá conta. 2013 é a primeira manifestação em massa em tempos de internet. Não vai para a rua quem está em sindicato, quem está em BCE, quem está organizado, vai para a rua quem está indignado, e indignado é um sentimento muito positivo por um lado, mas muito pueril por outro, né?
não é organizado, não é auto-organizativo, a indignação não é auto-organizativa, você tem que transformar a indignação em atitude, e só transforma a indignação em atitude quem se organiza, e isso não é natural, né? Então, a gente, enfim, está na hora de a gente pensar também o que está acontecendo com esse país, né? Que lugar hoje tinha um rapaz fazendo uma passeata lá, caminhando, né? E dizendo o seguinte, não vamos tomar vacina porque temos cloroquina, né? No 7 de setembro. E não é fake, era um cartaz. Então, assim, a gente está diante de coisas, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Lendo isso, eu estou vendo, gente, essas coisas que a gente acha que é só aqui, não é só aqui, né? Esse abestalhar político de coisas tem uma estratégia. O que a gente precisa entender é que tem uma estratégia política por trás disso. Uma figura como a Damares é uma figura central num projeto político como esse. E a gente precisa entender que há um projeto político do lado de lá. E a gente tem que construir um projeto político do lado de cá. E você é uma peça muito importante nessa construção política. A gente melhorar a nossa comunicação, a gente tem que se refazer na base, né? Chico, eu te conheci, a sua origem é trabalho de base, a sua origem é uma associação de moradores, né? Trabalho de base cristã, né? Quando as grandes movimentações religiosas eram mais progressistas do que tem hoje. Mas tem muita gente boa ainda nas religiões, pensando um país mais justo, não sendo um mercador da fé. Então, acho que a gente tem muita coisa para fazer de bom. Não dá para desanimar com o Brasil. O Brasil é muito maior do que o Bolsonaro, né? É muito maior do que essa toscaria que está aí, que a gente tem que ter projeto para vencer. A gente tem que encantar as pessoas. A gente tem que trazer de novo essas pessoas com a gente. Eu acho que é isso que a gente não pode perder. E nos entendermos, né? O Brasil ainda é uma nação em construção. E a gente teve, ao longo da nossa história, mais estadania, mais poder, e poder aristocrático, oligárquico, do que cidadania, do que a construção dos comuns, do José, do João, da Maria. E mesmo as nossas esquerdas, muitas vezes, acabaram sendo tão vanguarda que foram à frente, esqueceram de olhar para trás, ou olhar para o lado e ver quem estava junto naquilo. Por isso que é o desafio da comunicação. Você reitera algo que eu lá atrás falei, eu devo ter aprendido de alguém, que ninguém inventa nada. O Mário Quintana dizia que ninguém inventa nada que os gregos antigos já não tenham dito, né? Falar com os diferentes e os indiferentes. A gente, às vezes, se compraz na bolha. Os partidos de esquerda têm muito isso, né? Ficam ali na sua dimensão, inclusive acirrada, de luta interna, de correntes e tal, com linguajar cada vez mais sofisticado, incorporam neologismo, né? E as narrativas de cá, isso, de lá, e tal, e a gente fica tão apegado a isso, tão imantado por essa disputa, que esquece, vem cair uma pergunta republicana. E o povo onde fica? E o povo que está sentindo? E as pessoas comuns, como olham essa realidade? Às vezes, belíssimo. O Lima Barreto tem uma frase maravilhosa no período da proclamação da República, que ele diz: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Né? Exatamente, começou daí, né? E essa pergunta, que é uma pergunta republicana, como você destacou, ela tem que ser feita por nós toda hora. Porque, às vezes, a gente comunica belíssimas causas de uma maneira torta, equivocada e que ninguém entende. Ofende, às vezes, assusta, porque tem um sentimento conservador na sociedade muito grande. Vamos admitir. As pessoas humildes, que são muito... O velho Marx já dizia, a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Então, tem um conservadorismo muito grande. Às vezes, quando você vai defender uma nova política de drogas, a questão do afeto, né, que tem que ser diverso, plural, qualquer maneira de amor vale a pena, mas a gente muitas vezes coloca isso de maneira que afasta quem tem uma visão mais tradicional e conservadora. E é preciso ter a delicadeza e aquilo que você repete sempre, Marcelo. A gente tem que saber que a dimensão da construção coletiva de ideias é uma dimensão pedagógica. A gente tem que aprender a viver docentemente. Isso não significa abrir mão de princípios, recuar,
deixar de ter a radicalidade, mas precisa saber comunicar. Senão a gente vai ficar sofrendo derrotas históricas. O Pedro Casaldáliga, que eu tive o privilégio abençoado de conhecer, pois é, o Pedro dizia: nós somos militantes tantas vezes derrotados de causas invencíveis. As grandes causas da humanidade, na África, lá nos confins da Ásia, na América do Norte, do Bernie Sanders, no extremo sul da Patagônia, do ambiente equilibrado, do cuidado com a casa comum, da igualdade entre todos os seres humanos, da liberdade dos nossos afetos, elas são invencíveis. Um dia vão dar certo. Claro que a humanidade pode até acabar antes. Então, essas grandes causas, elas têm que ser batalhadas e mediatizadas no aqui e agora, em cada situação concreta. E do ponto de vista pessoal também, a gente tem que ter relações afetivas e ecológicas no ambiente familiar, no dia a dia, na vizinhança. Eu acredito muito nisso, que a gente possa ir construindo e afastar essa onda, que eu tenho certeza que ela é transitória, do conservadorismo odioso. Não é o conservadorismo, é o ódio e a falta de capacidade de ouvir, né? Já houve situações históricas em que a esquerda se caracterizou por isso, ser muito autoritária, centralista, dona da verdade. Agora a nova direita, a extrema-direita, é isso aí. Eles são truculentos. Eu, para falar do símbolo maior que eles têm no Brasil, que é o Jair Bolsonaro, talvez eu seja um dos parlamentares que mais conviveu com o Bolsonaro. Eu fui vereador junto com ele, Marcelo. Você estava ainda em Coeiros, mamando. Você já podia estar ganhando taxa de insalubridade, Chico. Nunca reivindiquei esse privilégio. Mas o Bolsonaro, e depois como deputado federal, dos 7 ou 8 mandatos dele, eu estive lá 4. Ele é bitemático, ele não se interessa pelos problemas do Brasil. Se vai perguntar sobre o processo da independência no contexto do início do século XIX, ele nem desconfia, ele nem tem interesse em saber disso. Por que o Brasil era uma colônia, em que contexto a Inglaterra, a senhora dos mares, passou a ter hegemonia no século XIX, etc, etc. Bom, ele é um cara bitemático, ele tem preocupação com o autoritarismo, a repressão, a imposição, é uma cabeça autoritária no Brasil de cultura democrática tão frágil e o controle do afeto alheio, uma coisa meio doentia de gente até mal resolvida. Eu diria tritemático, porque gosta de um dinheiro também, né? O dinheiro, sim, o esquema, a prosperidade. Essa parte ele fala menos, mas ele faz bastante. Mas ele faz bastante, né? O dinheirinho na conta da Micheque, né? A loja de chocolate multiplicadora do seu filho, né? Os esquemas da sua ex-mulher sendo chefe de gabinete de um dos seus filhos, né? O esquema de laranjal dessa família, maior produtora de laranja. Eu não sabia, o Bolsonaro é professor do agronegócio, né? Nunca vi produzir tanta laranja, né? Então, é um negócio impressionante. A velha política. A velha política. Comprar imóvel com dinheiro vivo, perdão, né? Comprar imóvel com dinheiro vivo, comprar um imóvel... Lavagem total. Comprar um imóvel barato, tá na cara que tinha dinheiro por fora, e vender muito mais caro, e que na hora que vende por Marcelo Traça. Aliás, o nome, né, é quase um destinado, né, isso. Marcelo Traça, que é um cara da Lava Jato que disse que na Lava Jato ganhou dinheiro lavando dinheiro e comprando terreno. Foi o cara que comprou o terreno do Bolsonaro. Então, assim, sabe assim, então, menos dizer que é a nova... Não, o Bolsonaro vem do subterrâneo político, vem das relações com a milícia, vem da relação do crime, polícia e política, vem das... A gente chama de rachadinha, vamos combinar? É corrupção, tá, gente? Rachadinha é um nome sofisticado para chamar de corrupção. Não tem outro nome, não. É corrupção. Né? Então, assim... E a família inteira, né? Família inteira, corrupção SA, né? Um negócio impressionante. Agora, a gente está vivendo um momento político, Chico, que você está falando que é importante, a gente precisa fazer a obviedade vencer.
O óbvio precisa vencer o horror. O óbvio precisa vencer a mentira. Quando você vê uma menina de 10 anos ser estuprada, engravidar, que é um negócio, você tem filha, eu tenho filha, né? Assim, você vê uma menina de 10 anos estuprada, engravidar, e as pessoas desse governo fazerem uma operação política, perseguir promotor e juiz que cumpriram, obviamente, a Constituição. Né? Olharam para uma criança de 10 anos e garantiram a ela a vida, a dignidade. Né? E o que essas pessoas, o que o gabinete da Damares faz e está fazendo através dos conselhos tutelares, é um negócio, Chico, é um negócio assim, criminoso. Então a gente precisa dizer e fazer vencer o óbvio. O óbvio. Não dá para ser racista, não dá para namorar com racismo num país como o Brasil, não dá para fazer isso em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil, a gente sabe, no período colonial, até o Império, de cada 100 pessoas que entravam no Brasil, 86 eram escravos. Nós temos isso na nossa marca histórica, na nossa marca de sociedade. Não tem democracia. O grande desafio da República nunca foi superar o Império. O grande desafio da República foi superar a escravidão, que a gente não conseguiu. Claro. Não é que a gente não conseguiu. Então a gente precisa fazer o óbvio vencer na política. E é isso, a gente briga pelo óbvio. A gente não briga por nada sofisticado. Não é, a gente precisa simplificar a nossa vida política, simplificar a nossa fala, simplificar a nossa atitude, porque a gente precisa fazer o óbvio vencer. Porque a gente perdeu o óbvio. Né? Pois é, eu acho que a grande disputa dessa encruzilhada civilizatória é mundial, mas ela é particularmente aguda no Brasil. Talvez o Brasil seja o laboratório mais importante do mundo hegemônico, do mundo capitalista, do mundo do mercado, do mundo do consumo, uma mancha consumidora de 200 milhões de habitantes, mais do que isso até, não é irrelevante. Mas o Brasil é o laboratório da junção do neofascismo, das ideias conservadoras, ultra legitimadas pelo voto, porque o Bolsonaro conseguiu vender com êxito a imagem de que é contra o sistema, ele que é o esgoto do sistema, que é honesto, ele que prosperou na vida graças aos mandatos públicos, que é contra o poder público grandioso, e ele se deu bem e colocou todos os seus filhos e ex-mulheres nessa trilha, ou mulher. Enfim, é o protótipo do homem do sistema. Ele conseguiu, com êxito, também por um lado das nossas falhas, de avultar como virou presidente da República, basta dizer isso. Mas a grande disputa que se dá é entre humanismo ou barbárie, racionalidade, ciência ou incivilidade, truculência, violência, os princípios mais elementares da vida, né? Por gente que fica reiterando o seu compromisso com a vida, que é mentiroso, é falso, é preconceituoso, é doentio. E essa gente está no poder. Isso não pode acontecer. Eles estavam falando aqui, depois eu vou voltar aos comentários, para vocês, inclusive, agradecerem aqui o Chico. Aí eles estavam falando aqui, vocês só falam do Bolsonaro. Peraí, gente, se ele estivesse pescando com Queiroz, eu nem ia estar falando com ele, que ele já fez muito. Mas ele é presidente da República. A gente está sem ministro da Saúde. Nós estamos sem ministro da Saúde há mais de 100 dias. Sem ministro. Nós temos 126 mil brasileiros mortos. E é um presidente que não usa máscara, que estimula as pessoas a não se isolarem, que não fez nenhum plano para aumentar leite para distribuir respirador. Ele é responsável pelas mortes, sim. Então não é falar dele que a gente gosta de falar dele, só sabe falar dele. Não, a gente podia falar... Eu adoraria fazer uma live com o Chico falando só de literatura e falando só de música ou de futebol. Adoraria. Só que a gente tem uma pandemia com 126 mil brasileiros mortos e um presidente que é um irresponsável, inconsequente, que está denunciado no Tribunal de Haia. É disso que a gente está falando, né? Ele é responsável. Então, inclusive, hoje está começando uma campanha para todo mundo dizer o quanto o Bolsonaro está associado à morte e não à independência. Aliás, aquela posição dele, né, falando da Amazônia, é um negócio... Eu postei hoje, gente. Olhem lá meu vídeo, está no Instagram também.
que é inacreditável. As autoridades internacionais chegam para ele e falam, olha, o Brasil é uma vergonha, uma preocupação internacional por conta da pandemia e por conta da Amazônia, né? Então, chega lá e fala, olha, e o cara ainda fala o seguinte, eu conheço bem o Sirkis, que também nos deixou, né? Um grande amigo. Ele falou, olha, eu conheço bem o Sirkis, e o Sirkis, aí eu tenho muita preocupação com a Amazônia. Aí o Bolsonaro volta e fala, não, a Amazônia tem muitas riquezas e eu quero explorar a riqueza junto com os Estados Unidos. A pessoa fala, acho que não entendi. Não, é uma vergonha, é um negócio assim, é uma boa foi o Al Gore, né? Foi o Al Gore. Ele falou, eu fui inimigo de armas do Sirkis. Além de tudo, mentiroso, né? Mas, ô Marcelo, eu só quero dizer para esses que falam, a gente só fala do Bolsonaro. Nós somos sempre, por definição, ao longo da nossa vida, você, eu e muitos outros, críticos, sim, e propositivos. Quando a gente repudia posturas políticas, projetos, inclusive esse do governo, né, de querer criminalizar as pessoas em situação de vulnerabilidade que estão com uma gravidez não é nem desejada, fruto de uma brutalidade. Parece que as pessoas, os homens têm sempre mais dificuldade de pensar nisso. Essa gente que estimulou, inclusive, pressionar a pobre da criança com 10 anos de idade para dizer que ela estava cometendo um crime, isso é um absurdo, é tão patético, é tão desumano. E a gente está com uma agenda, Chico, que a gente precisa, assim, de um lado, eles pegam a questão do comportamento, por exemplo, agora a Damares hoje, Mar Trevas, que você também conhece, eles começaram uma campanha contra o uso da cannabis medicinal. Ninguém está falando em... O projeto que a gente quer votar não tem nada a ver com liberação das drogas, não tem nada a ver com plantio individual. Esse é um outro debate. A questão é cannabis medicinal, transformar o tratamento de pessoas com dores crônicas, câncer, Alzheimer, mal de Parkinson, num tratamento mais barato e mais acessível, porque as pessoas podem, mas é caro e tem que ganhar na justiça. É um projeto feito com gente da direita, do centro, amplamente, 1 ano debatendo. Você acredita que eles estão fazendo uma campanha contra isso, por fanatismo? Então, assim, a gente precisa, mais uma vez, falar o óbvio. E, por outro lado, tem também o desmonte do Estado. Essa reforma administrativa, Chico, eu não queria deixar de me posicionar aqui, é um absurdo. Ele vai poder acabar com autarquias e instituições importantes por decreto. Ele vai poder acabar com o IBAMA por decreto, você imagina, né? Ele vai poder acabar com instituições importantes por decreto. E mais, é criminalização do servidor público. Agora, ele tira o judiciário. Onde tem mamata, onde tem privilégio, a reforma administrativa não mexe, não. Os salários realmente são privilégios inaceitáveis no poder público, porque eles existem. Essa reforma do Bolsonaro não atinge. Vai atingir professor, vai atingir profissional de saúde, vai atingir assistente social. E sabe para quê? Para trocar o cara que entra para o concurso público por indicação política. É isso que vocês estão apoiando? Reforma, não, vamos combater o servidor público que não quer trabalhar. Ele vai tirar o cara que é aprovado por concurso público para botar indicação política. E ele junto com o Centrão. Então a gente precisa fazer o óbvio vencer, né, Chico? É isso que a gente está dizendo. Pois é. E olha, a administração pública, a concepção do Guedes, que nunca foi servidor público, que é um beneficiário, inclusive, do nicho do capital financeiro, tem muitas das suas atividades particulares sob investigação e vai escapulindo daqui e dali, que serviu ao projeto do Pinochet, é do privatismo máximo. Uma coisa elementar, eu já cobrei até do Rodrigo Maia isso. Eu, numa das minhas últimas atividades como deputado federal, o mandato se encerrou formalmente em 31 de janeiro de 2019, mas em dezembro eu fazia parte da comissão especial da regulamentação do teto do servidor público, do teto remuneratório, que é a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal, mais de 39 mil. É um baita salário, dá para viver muito bem com isso. Pois é, sabe o que o Rodrigo me falou? Não, se eu botar isso para votar, está prontinho para votar. O relator foi o Rubens Bueno. Eu participei, tinha lobby
de gente do Ministério Público, do Judiciário, sobretudo, Estão todos fora da reforma administrativa, tá? A reforma autooficialidade administrativa da não PM, pega quem do tem DF. penduricalho. Eles faziam um lobby para não se regulamentar o teto e gente poder ganhar da cúpula do serviço público 60, 70, 100 mil por mês. Especialmente no judiciário, vamos ser francos. Mas nas administrações estaduais tem aqueles super salários. Isso que é o elementar, isso que é o básico, o mínimo de uma sociedade solidária, não vai para votação, basta botar na pauta e resolver. Essa reforma, aliás, a gente tem que abrir mão desse vocabulário também. Reforma tem um conteúdo positivo. Poxa, emagreci, estou tendo que reformar minha roupa. Isso é contra a reforma. Não é reforma, deforma. É extinção do Estado. Gente, vamos lá. Concurso público é ruim? Não. Concurso público não é ruim. Eles vão acabar com ingresso na vida pública por concurso por uma quantidade enorme, para abrir mão para a indicação política. É isso que é a nova política? É isso que vai moralizar o poder público? Não, não vai. Então, assim, a gente precisa... O que eu estou sugerindo para as pessoas é lerem, entenderem com a reforma do Guedes. E o Guedes falou uma coisa muito grave, sabe? Ele falou assim, não, servidor público que é filiado a partido político não é servidor público, é militante, não pode ter estabilidade. Primeiro, não cabe ao Guedes dizer se as pessoas podem ou não ter sua militância política. Isso é uma coisa que a Constituição garante a cada um do cidadão, né? Poder se manifestar politicamente, poder ser ou não de um partido político, ser ou não de um sindicato. Existe uma coisa chamada liberdade política, não cabe a um ministro. Por que o Guedes acha que ele é o poder moderador, né, da Constituição de 1824? Não cabe ao ministro dizer se as pessoas julgar e definir que direito uma pessoa, por ser politizada ou não, vai ter. É muito autoritário, Chico. Mas é isso, é um governo autoritário, é um governo elitista, nem é um governo atrasado. É isso que é o governo Bolsonaro. Por isso que a gente tem que enfrentar. Aliás, Marcelo, ainda sobre o Paulo Guedes, naquela famosa reunião ministerial do alto escalão de baixíssimo calão, aquilo é um escândalo. Qualquer governo num país com mínimo de padrão republicano teria acabado depois da revelação daquela reunião. Não discutiram Brasil, não discutiram projeto para nenhuma área, é tudo cada um defendendo o seu, uma baixaria. Aquele vocabulário rico, né? Pois é, o Guedes ali se revelou na sua plenitude. Olha, o banco, a porra do Banco do Brasil está prontinho para ser privatizada. Não sei porque a gente não faz isso logo. Segundo, o servidor público é inimigo. Mas olha, eu já botei uma granada no bolso deles. Eles não vão ter mais reajuste salarial durante os próximos 2 anos. Quer dizer, é uma concepção mesquinha, pequenada. Vamos para o propositivo. O que a gente quer? Não é o Estado absoluto que tenha motel, embarcação, tudo. Não. Não é um Estado, uma estadocracia. A gente quer uma cidadania, uma esfera pública ativa, independente do Estado, que o controle. E Estado eu falo de prefeitura, aí incluído o legislativo, eu falo do Estado, dos estados da federação, com os governos, os executivos, o legislativo, o judiciário estadual, e o poder da União com essas instâncias todas que a Constituição prevê e que são boas. Eu acho que isso vem lá de Montesquieu, mas é muito bom um Estado brasileiro assim. Mas ele tem que ser controlado socialmente, assim como as estatais. Não adianta você ter um Banco do Brasil, uma Petrobras, gerido de maneira vertical, capitalista, só pensando no lucro. Eles têm que ter essa dimensão aguda do que é uma empresa pública, do que é uma instituição mesmo bancária, que é oficial, que é estatal, que ela é que pode financiar, inclusive, políticas públicas para as maiorias desvalidas, que nem conta em banco tem. Então, esse sentido social profundo, que está, inclusive, indicado na Constituição Federal, até a função social da propriedade está lá, a gente defende, a gente quer. Nós somos muito propositivos, só que a gente está numa quadra, numa conjuntura, onde
todas as ideias mais estapafúrdias, insensíveis, desumanas, estúpidas, violentas e odiosas estão se materializando em políticas de destruição. Não há como denunciar. Agora, a gente, além da denúncia, faz o anúncio de uma outra sociedade possível, de uma outra política possível, de uma outra relação humana possível com cultura, com arte, com criatividade, com generosidade. Será possível que as pessoas não entendam? Eu acho que entendem, sim. A gente tem que ir insistindo, a gente tem que, de novo, de maneira docente, sem ser arrogante, nem pernóstico, nem dono da verdade, e minando esse veneno, né, que está espalhado aí, mas eu já vejo gente que está repensando. As eleições municipais, elas vão ser um pequeno laboratório, um pequeno prenúncio da força dessas ideias desumanas, desagregadoras, inimigas da política com P maiúsculo, rebaixadas. Eu acho que, pelo menos nas grandes cidades e nas capitais, a gente vai ter uma sinalização de a quantas anda a opinião e o sentimento do povo brasileiro. Hoje é o dia da pátria, né? O Oswald de Andrade tem uma frase linda, lá dos anos 20 do século passado, há quase 100 anos atrás. Ele dizia o seguinte, Marcelo: o Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Então é uma certa nostalgia da gente não ter sido o que poderia ser, de um certo exílio mesmo de quem está aqui dentro do país, e ao mesmo tempo essa biodiversidade lindíssima. Eu adoro, minha pátria, minha língua, nossa pátria somos nós, né? Pátria e mátria. Eu acho que o Brasil não é negócio de ufanismo, o maior país do mundo, o melhor povo do mundo, não, isso é bobajada. Assim, verás que um filho teu não foge à luta, é bonito, é bom de cantar. É a parte que a maioria das pessoas mais se emociona no hino, né? Verás que um filho teu não foge à luta. E é isso, nesse momento a gente não pode fugir à luta. Tem eleição agora em 20, você é pré-candidato a vereador, a cidade do Rio de Janeiro te agradece, é um presente para o Rio de Janeiro. Tem a Renata Souza junto com o Ibis. Em 22, nós temos que derrotar o fascismo, nós temos que derrotar a extrema-direita, nós temos que derrotar aqueles que estão acabando com a Amazônia, aqueles que estão acabando com o emprego, aqueles que ficaram do lado da morte e não da independência. É isso. Bolsonaro está do lado da morte, a gente está do lado da independência, do crescimento da vida, da alegria, da festa. Né? A gente não quer tortura, a gente não quer ditadura. Né? Então, assim, tem lados. Vamos derrotá-los nas regras e nas raias da democracia. Agora, a gente precisa de gente, a gente precisa desse envolvimento, dessa coisa pulsante que a gente tem. Então, hoje eu estava conversando com o Casagrande, o Casão, né? nosso artilheiro, né? E, enfim, estava mandando um vídeo para ele. Corintiano. O Casão é maravilhoso, né? E a gente estava conversando sobre o Ibis e sobre outras coisas, e aí ele me mandou um vídeo do Brizola, cara, eu vou te mandar. Um vídeo do Brizola, um comício do Brizola. Né? O Brizola faz falta, né, cara? Um comício do Brizola sensacional. Ele falando, essas elites que... Aí aquele sotaque gaúcho carregado. Essas elites que estão entregando o país, que estão acabando, que não entendem, que são pequenas. O discurso do Brizola, eu não sei de quando mas dá para você pegar e botar hoje. Hoje, eu fico imaginando o que o Brizola falaria para o Bolsonaro. Devia ser a coisa mais muito engraçada. Mas, enfim... e aí ele termina cantando Brava Gente Brasileira, né? E é um negócio sensacional, assim. A política brasileira, na década de 80, a gente teve uma grande unidade para derrotar a ditadura. A gente precisa de uma grande unidade para derrotar essa ditadura. E que a gente, de 2020 a 2022, consiga construir isso. Mas agora, a gente tem que eleger gente boa. E a gente tem que se envolver com política, porque eu não tenho outro lugar para a gente resolver os nossos problemas que não são na política. É isso, né, Chicão? Olha, os anos 80, você está lembrando aí, eu já estava na militância, no movimento comunitário, e participei como militante, como cidadão, da campanha do Brizola governador. Ele voltando, no começo, eu lembro, na própria nossa UFRJ, centenária universidade, a minha UFRJ, eu sou
professor de lá, com muita honra. Estou fazendo doutorado, burro velho resolveu estudar, porque eu só sei que nada sei, mas o Brizola, num debate lá no Roxinho, auditório, ele tinha 3%, era uma figura que a maioria não conhecia, né, porque tinha ficado muito tempo no exílio, e ele falou, com 3% nas pesquisas de opinião, Sandra Cavalcante, Moreira Franco, sendo lá na frente, ele falou, sinto que vou ganhar. Aí todo mundo riu até, não só pelo sotaque, que a gente também não conhecia, mas pela ousadia dessa bravata, pois não é que o cara ganhou a eleição. E ele sempre, os comícios dele, me lembro, na Praça Sans Penha, na Tijuca, onde eu nasci, com o vice do Brizola, Darcy vice, Saturnino senador, terminou com esse. Brava gente brasileira, longe vá, temos de servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Que acabou sendo o hino da República. Isso. Mas a República também, que a gente celebra no dia 15 de novembro, esse ano vai ser eleição municipal, como eu peço a Deus e à cidadania, que haja um fervor republicano autêntico das pessoas para fazer um voto de qualidade. Voto não tem preço, tem consequência, mas, de qualquer maneira, a bandeira do Brasil ela é inspirada num símbolo positivista muito bacana. Amor, ordem e progresso. O amor por princípio, a ordem tem por base e o progresso por fim. Pois no Brasil, deram um jeitinho de tirar logo o amor. Eu acho que o amor é mais importante que a ordem, nem se compara, e que o progresso. O amor bagunça tudo. E o progresso é consequência do nosso amor, do nosso ímpeto. Enfim, eu acho que a simbologia está no ar. Eu acho que a gente tem chance de avançar muito, muito, muito. E o Casagrande, você falou aí do Casão, do Casagrande, eu conheci, você vê, diferença de gerações. Eu tive o privilégio de conhecer o Sócrates, lá no Campinho do Chico, onde você também estreou contra o Politeama. Era um aniversário meu, se eu não me engano. O Marcelo, para quem não sabe, é bom de bola pra caramba. Você parou de jogar? Ainda joga uma peladinha. Você sabe que essa semana o Henrique Vieira, eu tive um problema na coluna, mas eu voltei, estou tentando voltar a jogar. Agora na pandemia não dá para jogar. Mas verdade. O Henrique Vieira, isso bombou na internet essa semana, entra lá, você vê. O Henrique Vieira, que foi meu aluno, pastor evangélico, maravilhoso. Vocês têm que conhecer, gente. Aliás, um beijo, Antônio Graça está aqui assistindo a gente. O Henrique Vieira, ele me fez um desafio. O Henrique Vieira pegou uma bola lá e fez 24 embaixadinhas. E não sei por que cargas d'água, ele postou isso e fez um desafio para mim. Falou, quero ver Marcelo Freixo. Aí eu falei, não me provoca, porque o Chico Buarque já dizia que no futebol a gente revela o mau caráter que a gente é. Então, e eu não aguento provocação. Eu, de sacanagem, peguei uma bola e fiz 24 embaixadinhas sentado, só para sacanear o Henrique. E eu postei respondendo. Aí, rapaz, isso bombou na internet. Aí começou, faz 89 em homenagem a Michele. Aí eu fiz 89 em homenagem a Michele. Isso bombou na internet. Mas no futebol a gente se revela um negócio, às vezes, mexe com paixão, né? É terrível, é terrível. Mas, você é brigão. Eu sei que você não gosta de perder nem pelada de solteiros e casados. Mas o futebol é tão apaixonante, no Brasil é tão forte, porque eu desconfio. Ele é um esporte coletivo, né? Ninguém, o maior craque do mundo precisa dos outros, né? E isso devia ser transportado para a nossa dimensão política, né? É só o coletivo que dá certo, é só o gregário na gestão, na administração, nas políticas públicas, é que pode funcionar. A cultura, por exemplo, que é uma riqueza, já que o Graça está aqui nos assistindo. Eu, para ver quem está chegando, eu tenho que botar os óculos aqui, mas não vou, eu não consigo. Desde o início. Eu sou daquela, assobiar e chupacana eu não consigo. Se eu estou conversando aqui com você e tem gente nos vendo, parece que volta e meia tivemos ali 500 pessoas, agora já deu uma caída. Eu queria agradecer muito a todo mundo. Já está explodindo. Claro, e olha, cada um aqui... Eu quero comprometer cada um aqui. Cada um aqui, por exemplo, está desafiado a ajudar a dar o grito coletivo, o brado retumbante da independência do Brasil. Independência do Brasil é povo consciente, cidadania ativa, participação,
E, então, todo mundo está nessa construção aí, porque a nossa independência é inconclusa. O Brasil, como diz o nosso querido amigo cientista social Léo Lins, é o país das transições intransitivas. O descobrimento foi um cobrimento dos povos nativos daqui. Os povos indígenas, até hoje, em luta. Aliás, a Covid atrapalhou tudo, é uma tragédia, mudou tudo. Esse é o ano mais estranho da nossa vida. Mas, quando eu fiquei em Brasília 16 anos, eu vi a força das nações indígenas, que deixavam os deputados, os caciques da política assustados. A parentada se mobilizava muito pelos seus direitos, mas o descobrimento foi um cobrimento. A independência foi uma nova dependência. A república não foi republicana. A Revolução de 30 foi feita pelas elites antes que o povo a fizesse. O presidente da província de Minas, Antônio Carlos, chegou a falar isso: façamos a revolução antes que o povo a faça. O Estado Novo tinha muita coisa do velho autoritarismo. A etapa liberal-democrática foi muito manipulada, pouco democrática. O golpe de 64, revolução para alguns aí que estão no poder, para restabelecer a democracia e combater a corrupção e o comunismo, foi o aprofundamento da corrupção, o autoritarismo mais violento, né? E nada de comum aconteceu ali. A República Nova frustrou as expectativas, as diretas não foram tão já. Meu Deus do céu, está na hora da gente não ter mais tanta transição intransitiva. E isso é o desafio para esses nossos 500 aqui. Vamos propagar, vamos espalhar, vamos semear. Cada um aqui é semeador. Eu não assumo isso sozinho, não. Eu sozinho não sou nada. Marcelo Freixo, famosíssimo. O Freixo, eu te falei uma vez, a única vez que eu fui na cidade do Porto, lá para diante daquele rio Douro, tinha a ponte do Freixo. Freixo é uma árvore, né? É uma árvore. Pois é. E a árvore tem raízes. É linda a árvore. Pois é. E o Freixo lembra feixe, que é um fraquinho, um fininho, quebra logo. Se for um feixo forte, não dá. Um olivo é um delgado muito flaco de quebrar, pero se juntam todos, não vai ninguém a derrubar, alguma coisa assim no meu portunhol. Então, o Freixo é isso, é coletividade. Como eu também fui me constituindo na vida como um ser comum, né? É aquela velha coisa do Carlito Maia, né? Precisamos de muito pouca coisa. Alô, vocês... 457 no momento. É isso? Quando aparece o númerozinho ali, isso. Quem está acompanhando? Pois é. Ó, você aí, um dos 457. Precisamos de muito pouca coisa, apenas uns dos outros. Não é lindo isso? É lindo. Eu acredito Chicão, nisso. a gente vai ser expulso aqui da internet, que a gente já está há mais de uma hora, e eles dão Poxa, um prazo no Instagram. Mas, olha, claro. É o seguinte... A gente volta daqui a 10 dias e vamos fazendo isso até o final do ano, porque tinha assunto pra cacete que eu tinha anotado, a gente não conseguiu. Mas, gente, a grande notícia é a seguinte: é maravilhoso ouvir o Chico. Muito obrigado. 500 pessoas aqui com a gente esse tempo inteiro. Né? Boa semana para todo mundo. E, olha, a gente tem essa notícia. O Chico é pré-candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, vai caminhar ao lado da Renata e do Ibis, e a gente tem que disputar o sentido do Rio. Então, vamos nessa. Daqui a gente volta. Eu tenho um monte de live essa semana, mas vocês vão ficar sabendo. Mas a gente volta daqui a 10 dias, Chicão. Combinado? Combinado. Olha, Marcelão, foi um prazer. Eu te amo, você sabe disso. Te amo muito. Nós somos irmãos, isso não é pouca coisa. E vamos continuar nessa caminhada. Eu te admiro muito, sei a barra que você passou, já te vi chorando muito, estou quase chorando aqui agora, já te vi alegre, nosso Mengo com essa direção aí tão estranha, né? A cúpula, sempre a cúpula é uma merda, né? Mas, de qualquer maneira, a paixão nos guia e a razão também. Você me ajuda a prosseguir, viu? Eu acho que a chama está acesa,
Vamos Obrigado nessa. por tudo. Você sabe que você é a minha grande referência na vida pública e também na vida privada, como um grande irmão, um grande amigo. Em todos os momentos da minha vida você esteve do meu lado, dos melhores e dos piores. Beijo na família, beijo em todo mundo. Se cuida. Daqui a pouco a gente está junto. Aliás, Beijo, gente. E cuidem-se. olha, tem um artigo hoje de um tal Emanuel Alencar no Globo hoje, que precisa ser lido, viu? Sim, do Manu. É, tá ótimo. Sobre a Maravilha. questão ambiental e as políticas no Rio. É importante isso. Corujice à parte. Beijo, Beijão, gente. vamos junto. Valeu. Força. Beleza. Tchau, tchau.